Gente, tá fazendo um frio, mas o frio no Nordeste é um negócio entre 20 e 22 graus, porque a gente tá tão acostumado com a temperatura muito acima dos 30, que quando chega nesses 20 e pouquinhos graus, a gente já tá congelando. Então, mas eu não sou mulher do tempo, eu não trabalho igual a Majula da Rede Globo, então vamos falar sobre uma coisa bem mais interessante hoje. Vamos falar sobre Outsider. E eu resolvi trazer de Outsider por quê? Porque hoje eu tô com um horário um pouco mais livre, eu tô com a cabeça fresca com esse livro, eu tô sentindo a necessidade de conversar sobre ele e até agora eu não encontrei pessoas próximas a mim que já tenham lido o Outsider, então sobrou para vocês. O Outsider, ele tem uma premissa bem interessante. Ele vai falar sobre uma criança é assassinada brutalmente assim em uma cidadezinha do interior. E aí a gente tem esse cara que todo o DNA da cena do crime, as digitais, tudo bate com desse cara que é o Terry, que é o treinador do time de beisebol, eu acho que é beisebol, das crianças dessa cidade. Inclusive ele já foi treinador, eu acho que desse menino, ou de um irmão desse menino, eu acho que é do irmão dele. E assim, ele tem contato com crianças na mesma faixa etária da qual esse menino foi morto, né? Esse menino foi assassinado. E aí a polícia prende o Terry sem antes fazer ter uma conversa com ele para saber se ele tinha um álibi para o dia do crime. Por quê? Porque todas as provas físicas do crime constavam que era o Terry o culpado. E isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso tá bem aqui atrás do livro. E aí o Terry é preso. Depois que o Terry é preso, tem um advogado que é amigo dele, que é o Howard, que é um cara assim super fodão, um advogado super maravilhoso. E aí, quando ele está preso, ele diz à polícia que ele não poderia ter cometido esse crime, porque no mesmo dia desse crime ele estava assistindo uma palestra do Harlan Coben em uma outra cidade. Muito amor, né? Por isso, minha gente, ele estava assistindo uma palestra do Harlan Coben. E aí a polícia começa a achar provas de que, de fato, o Terry estava em outra cidade na mesma hora do crime. Pessoas que estavam com ele testemunham vídeos dele nessa conferência, nessa palestra do Coben, inclusive fazendo pergunta ao próprio ator. Isso começa a deixar o policial que prende ele, que é o Ralph, que pra mim ele é o protagonista desse livro, em dúvida, né, sobre ter prendido esse cara. E aí acontece algo nesse livro, que pra mim é o divisor de águas entre a parte policial do livro e a parte sobrenatural. E é logo no início, acho que na página 170, eu falei com vocês nos stories lá do Instagram, mas se não me engano na página 170, vai acontecer algo que você faz, pronto, ferrou, fudeu, e aí? O autor vai fazer o que a partir de agora? E a gente vê a genialidade do King, né, desenvolver uma trama em cima de uma trama e conseguir fazer um negócio incrível. Não dá pra falar pra vocês o que é que de sobrenatural tem aqui, além do que eu já disse, que uma pessoa estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é teoricamente impossível, não na cabeça do King, né, porque na cabeça do King tudo é possível. E aí ele vem com um ser sobrenatural nessa história que eu não tinha visto em história nenhuma. E que pra mim foi muito bom de observar, assim, de ver essa construção desse personagem, esse ser sobrenatural, porque até então na minha cabeça, e eu já conhecia esse tipo de ser, eu acho que todos vocês já conheceram esse tipo de ser, a gente ouvia das cantigas de Ninádio quando eu era criança, mas a gente não dava muito crédito pra eles. E aí, em alguns momentos aqui da história, enquanto eles estão investigando Ralph e a Holly, que é uma outra personagem que aparece aqui, que também é porreta de boa, eles vão falar a todo momento que existiam histórias antigamente que eram contadas às crianças para fazer com que as crianças tivessem medo de fazer determinadas coisas. A gente sabe que os contos de fadas começaram com essa premissa, né, de dar lições, de fazer com que as crianças fossem obedientes, enfim. E esse ser sobrenatural tem esse mesmo, né, viés, ele servia para isso. E a gente vai entrelaçar muito com a história desse ser sobrenatural da origem mexicana, né, que é uma origem bem sombria, assim, desse ser muito mais sombrio do que eu conhecia aqui no Brasil. Então a gente tem o Ralph, que é esse detetive, que está meio afastado do caso depois desse episódio da página 170, mas que fica encucado com isso e começa a pesquisar sobre isso. E a gente tem outros personagens ali ao redor, porque o King não sabe criar um livro focado em uma pessoa só, então a gente tem esse outro, o advogado de defesa, que é Howard. A gente tem a Holly, que é uma detetive contratada uma investigadora, na verdade, contratada para pesquisar, para investigar algumas coisas relacionadas a esse caso que acontece em uma outra cidade. A gente tem acho que Alec, ou é Aleph, que é um ajudante, também é um tipo de detetive que trabalha com Howard, que é o advogado.
A gente tem a esposa do Ralph, que é incrível, assim, é a pessoa que faz ele questionar sempre e se, né? E quando você tira todas as coisas lógicas de uma investigação, o que sobra? O ilógico. E não é porque é ilógico que ele deixa de ser real, sabe? Ele deixa de ser possível. E a gente vê todo o tempo nessa história, eu acho que é Janine ou é Jamie, que é essa esposa do Ralph, que é sempre quem levanta a parte sobrenatural da coisa, né? Ela é uma leitora muito ávida, então ela já leu muito livro de Edgar Allan Poe, então ela tem teorias assim incríveis sobre as histórias, e o Ralph é muito, como é que eu vou dizer, centrado, muito racional, então ele não consegue acreditar nas ideias da esposa. Ainda que tudo naquele caso dê a entender que não existe lógica nele. Então a gente vai ver esse personagem tendo uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento em relação ao que ele acredita. A gente vê esse ser sobrenatural agindo muito semelhante ao que o Pennywise faz em It, sabe? Em mexer assim, com a cabeça das pessoas. Claro que aqui não são crianças, então as crianças são mais maleáveis ao sobrenatural, assim, elas creem mais nesse tipo de coisa. E aqui a gente vê adultos tendo que se dobrar a acreditar em coisas que não parecem ser possíveis. E isso é muito interessante, assim, de ser trabalhado na história, né? Através da esposa do Ralph, que sempre levanta esse se, né, minha gente? E se isso fosse possível? E aí ela levanta personagens, ela fala sobre personagens de Edgar Allan Poe, ela fala sobre personagens o próprio Sherlock, né, do Conan Doyle. E assim, ela está entrelaçando outros tipos de literatura, outros escritores, outras histórias aqui dentro, o que torna a história ainda mais incrível. Esse livro tem muito clima do It, ele tem uma trajetória, né, um arco de herói muito semelhante ao que os meninos passam, né, na primeira metade assim, de It. E uma parte semelhante à segunda metade de It também, que é quando eles já estão adultos, que na verdade o livro ele não é dividido assim em metades, tá? Ele está entrelaçando o passado com o futuro. Não diferente do que fizeram no filme. Mas aqui a gente vê essa trajetória de você busca o vilão e você derrota o vilão, e é muito semelhante ao que eles fazem em It, na segunda parte, né, na fase que eles estão adultos. E esse livro me se assemelhou muito a It pra mim, o crescimento dele, né, o desenvolvimento dele me lembrou muito as sensações que eu tive quando eu li It. O ser sobrenatural, que ele é assustador, e ele faz coisas assim, monstruosas, às vezes indigestas, de dar realmente embrulho, sabe? Quem tá lendo, a gente vê muito isso no menininho, que é o primeiro que é assassinado, que acho que é Frank ou Fred, alguma coisa com F, e a gente vê isso depois quando vai aparecendo outras histórias aí desse ser sobrenatural. Outra coisa importante a dizer sobre esse livro também é que ele tem muito spoiler da série do Bill Rogers, eu acho que esse é o nome, que é a série de Mr. Mercedes. Então se você não leu Mr. Mercedes, mas você tem intenção de ler, eu sugiro que você leia o Mr. Mercedes se você se incomoda com spoiler, porque eu pessoalmente não me incomodo. Que você leia Mr. Mercedes antes de você vir pra cá, que aqui tem muito spoiler de Mr. Mercedes. A Holly, que é essa pessoa que vai ajudar o Ralph nessa investigação, ela foi ajudante do Bill Rogers na série de Mr. Mercedes, então toda hora ela tá falando sobre que o sobrenatural é possível, porque ela teve contato com isso, né, na série de Mr. Mercedes. Então se vocês vierem pra cá e tiverem pretensão de ler Mr. Mercedes, não leram ainda, se incomodam com spoiler, leia Mr. Mercedes. Então, gente, é isso. O livro é incrível, ele tem a trajetória de It, que pra mim já é uma puta referência de livro bom. E eu amei cada pedacinho desse livro, eu amei de verdade. Super indico, é um livro de leitura lenta, tá? Que ele tem uma velocidade, uma cadência lenta, mas porque você precisa que ele seja lento, né? E os livros de King realmente não são rápidos, mas no caso desse em específico, ele tem uma lentidão necessária, você precisa que ele seja lento para poder se digerir isso aqui devagar, para você poder formar teorias sobre o que aconteceu. E se você for igual a mim, que tem uma cabeça sobrenatural super atenta, você vai formar essas teorias muito cedo. Eu na página 170 já tinha formado 1000 teorias, e uma das minhas teorias tinha um pouco de fundamento. Claro que o sobrenatural que ele colocou aqui, o ser em si, é algo muito novo, muito inusitado. Mas o que esse ser fazia, eu já tinha chegado até isso. Enfim, gente, é isso. Vão ler o Outsider, porque isso aqui... Ai, meu Deus, como eu adoro esse autor. É isso aí, gente. Beijos, até a próxima.